Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra é escudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Quando eu refiro a prosperidade, estou me referindo que você tenha a prosperidade espiritual, física e financeira. Que seja realmente um dia de excelência. Talvez você está me ouvindo em outro horário também, talvez no nosso canal no YouTube, nas plataformas digitais em outro horário. Não importa o horário, o importante é que você está conectado com o agir de Deus. Estamos aqui falando sobre responsabilidade pessoal, estamos tirando algumas lições da história de Gideão. Então fique com a gente, que tem muita coisa boa. O tempo aqui é curtinho, mas a bênção é grande. Então fique até o final, que no final eu quero orar por você e com você. Aliás, se você quer enviar para nós um pedido de oração, nós temos um número exclusivo, que é um WhatsApp do Agindo Deus. Código de área 41 99 615 5162. 99 615 5162. Tá certo? Você pode também enviar um direct no nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá. Segue a gente lá, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. E daí você pode mandar um direct, uma forma de um pedido de oração, de um agradecimento, ou quem sabe até confirmando a audiência. Por onde você está nos ouvindo? Por qual emissora de rádio você está nos ouvindo? Qual o horário? Fale com a gente. É muito bom. A gente fica muito feliz quando você faz algum comentário ou envia para a gente um direct ou mesmo pelo WhatsApp uma informação, um feedback, um retorno, né? Isso é muito bacana, essa interação com vocês. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira e estamos aqui já há muitos anos já, levando fé e esperança através do rádio, da internet, de várias plataformas digitais, ok? Mas eu separei aqui, antes de entrar no assunto de Gideão, Provérbios capítulo 9. Olha só que lindo o verso 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Que lindo isso aqui, né? Dá instrução ao sábio e ele vai ficar mais sábio ainda. Olha que bacana. Isso aqui é um ensinamento pra gente, né? Ou seja, a gente não sabe tudo. Se somos sábios, então vamos aprender mais, vamos ouvir, vamos ensinar, e assim a gente cresce e prospera debaixo da bênção de Deus. Muito bem. Bom, estávamos falando ontem sobre responsabilidade pessoal. Eu estava lendo um livro aqui e achei interessante uma frase famosa de um pastor e conferencista norte-americano, William Merrill. Não sei se eu pronunciei certo aqui, mas enfim, William, eu sei que está certo, né? Mas ele disse a seguinte frase: a menos que se entregue a alguma grande responsabilidade, você nem ainda começou a viver. Olha que interessante. A menos que se entregue a alguma grande responsabilidade, você nem ainda começou a viver. Ou seja, minha gente, a razão pela qual a maioria das pessoas nunca alcança um elevado nível de sucesso é que elas nunca assumem responsabilidades definidas para si próprias. Você pode notar hoje em dia, ninguém quer assumir responsabilidade, por isso que não cresce, por isso que não vai para frente, ou por medo, por incapacidade. Então tudo tem solução, mas tem que encarar o negócio, né? Outra coisa interessante, que elas nunca sabem para onde estão indo na vida, nem como chegarão lá. Na verdade, elas apenas vivem um dia
após o outro e ainda pensando assim: talvez alguém descubra um dia desses o quanto sou importante e assim ajude-me nisso ou naquilo. Mas, minha gente, é o seguinte, podemos afirmar desde já, ninguém o fará. Ninguém resolverá aqueles problemas que só compete a você solucionar. Talvez hoje vai acontecer ou já aconteceu no seu trabalho, nos seus negócios, coisas que você tem que resolver. Não adianta terceirizar, não adianta falar para alguém fazer algo que você tem que fazer, entendeu? Por quê? Porque os grandes realizadores são aqueles que decidem fazer a diferença neste mundo. Eles estão determinados a deixar uma marca na sociedade que não existiria caso eles não tivessem nascido. Estes são o tipo de pessoas sobre o qual lemos aqui também o primeiro-ministro do Reino Unido, em 1874, o Benjamin, referiu-se quando disse o seguinte: nada pode resistir à vontade do homem, que arrisca até a sua existência para atingir o seu propósito. Então, gente, e diante das responsabilidades, quais posições essas pessoas assumem? Exatamente as que fazem distinção entre os problemas que os outros devem resolver e os que elas mesmas devem solucionar. Então tem problema que tem que ser resolvido, outro solucionado. Então assim é também até mesmo no âmbito familiar. Talvez você está passando no momento um conflito familiar, justamente porque você não quer assumir a sua responsabilidade no seu papel aí da sua família. Pense nisso. No final dessa reflexão, eu quero orar com você e por você. A oração é fundamental, mas o ensinamento é importante para você entender. Eu sempre tenho dito o seguinte, que tudo que a gente fala aqui não quer dizer que você vai guardar tudo, mas alguma coisa vai tocar no seu coração. Alguma coisa, eu tenho dito, vai ser uma chave que você vai abrir a porta, ou você vai entender melhor. Sabe quando você diz assim, agora entendi? Então, a gente chama biblicamente, é um rema de Deus, uma revelação de Deus para você no dia de hoje, entendeu? Então é isso. Então, é muito importante, até vou repetir isso aqui, a distinção entre os problemas que os outros devem resolver e os que elas mesmas devem solucionar. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu trabalhava em uma imobiliária e lá tive um sucesso muito bom. Foi muito bom lá, durante 10 anos praticamente, trabalhei lá e Deus me abençoou muito. E eu me lembro que eu tinha o gerente da empresa e eu preenchia a documentação ali, tinha na área de locação e na área de vendas, e eu fazia ali o contrato e eu levava até o gerente, ele apenas assinava, ele nem lia, porque era a minha parte fazer certinho a coisa ali, e ele assinava a parte dele ali. Mas um certo dia eu estava com um problema para resolver, e eu cheguei até ele e disse, olha, eu não sei como fazer isso aqui. Daí ele me deu uma instrução, e no final disse, mas será que vai dar certo? Aí ele me disse assim, Edson, ele fez uma brincadeira, com todo respeito aí aos japoneses, ele disse assim, Edson, você conhece o japonês Chivira? Chivira, ele falou desse jeito, ele querendo dizer, olha, você vai ter que resolver o problema. Ele fez uma brincadeira ali, né, usando esse nome, Chivira, né? Então, vai e resolva o problema, você foi contratado para isso. Eu saí da sala dele, fui para a minha, e realmente eu fui buscar a solução daquele problema, porque era a minha parte realmente solucionar aquilo ali, era a área que eu atuava. Ele me deu uma instrução, mas a segunda ele falou, agora é com você resolver esse problema. Então é isso que falta em muitas pessoas, né? Hoje em dia muita gente quer tudo pronto, né? Nós estamos assim, tem muita coisa que vem pronta, mas você tem que pagar para aquilo, né? E às vezes na vida, no dia a dia, você vai ter que mudar a sua estratégia, você vai ter que mudar
a maneira como você está agindo, talvez na sua família, como marido, como esposa, como filho, talvez como um empresário, um empreendedor, um patrão, um empregado, gerente. Quer dizer, conforme a área que você atua, você tem responsabilidades. Então você tem que entender, não adianta terceirizar aquilo que você tem que fazer. Você está entendendo? Me vem à mente agora uma ocasião quando Jesus ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. Ele chegou lá diante do túmulo, já havia 4 dias, não é? Então houve um contexto ali, é só você ler João capítulo 11. E daí Jesus chegou diante ali do túmulo e do sepulcro ali, né? E era colocado uma pedra. E Jesus disse para o pessoal: tirem a pedra. Então Jesus falou: tirem a pedra. Então tem gente que é tão folgada nos dias atuais que quer que Jesus tire a pedra, tira tudo, né? Tem coisas que eu que tenho que tirar, tem coisas que você tem que fazer. Então quando a galera ali tiraram a pedra, aí Jesus fez a parte mais difícil, que era justamente ressuscitar Lázaro. Quem tirou a pedra não tinha poder para dar vida de novo para Lázaro, que já estava 4 dias, já estava cheirando mal o cadáver, já diz a Bíblia, né? Então Jesus, tirem a pedra. O que você está aprendendo no dia de hoje? Que tem coisa na tua vida que Deus não vai fazer. É você que tem que fazer. Ninguém vai fazer, é você. Então veja qual é a área da tua vida que você está deixando a desejar. Veja bem, veja aí. Você que é casado, vou te dar uma dica. Você que é casado, os homens aí, chega para a mulher, a sua esposa, e pergunta: ó, estou deixando a desejar alguma coisa? Daí elas vão falar. Ou ao contrário, você, mulher que é casada, troca uma ideia com o seu marido respeitosamente. Ô maridão aí, estou deixando a desejar alguma coisa que é minha responsabilidade? É legal. Eu creio que um casamento saudável é quando ambos sabem respeitar o outro e trocar essas ideias, justamente para resolver. De repente é uma coisa tão fácil para resolver e os dois estão batendo cabeça. Então essa aqui é uma dica de uma pessoa. Deus tem nos abençoado. Se você não me conhece, sempre tem gente nova nos ouvindo, né? Então, e a gente está entrando em outras emissoras também. Então, Deus tem me abençoado. Eu, Edson, sou casado com a Eva já há 35 anos. Então, a gente tem 35 anos de casamento, né? E Deus tem nos abençoado. Então, a gente tem um pouquinho de experiência para passar para você que talvez é mais novo, né? Talvez é casadinho novo aí, talvez 3 anos, 5 anos, não sei, né? Então, uma dica. Então, que Deus abençoe cada ouvinte, cada um de vocês que estão pegando aqui a revelação do dia de hoje. Então, para a gente concluir, para a gente orar, é justamente o seguinte: essa distinção sobre a questão de resolver e também de solucionar algo, ela deve funcionar como um princípio em nossa vida. Ou seja, saber que os que nos auxiliam devem resolver apenas os problemas menores. Enquanto nós que temos a visão e possuímos o propósito do alvo a ser atingido, então nós devemos ser mais responsáveis, ou seja, pegar as questões mais difíceis, mais complexas, entendeu? Foi isso que o gerente falou para mim na empresa que eu trabalhava. Ele deu uma dica um pouco mais difícil, que ele era o gerente, e eu estava abaixo dele, e depois a minha parte eu tive que fazer também. Então é assim que funciona. É como em uma grande empresa. Os funcionários auxiliares são aqueles que estão ali para solucionar questões corriqueiras, cotidianas, algumas até de maior complexidade e que demandem decisões mais arriscadas. Mas o presidente da empresa, os diretores, o CEO, cabe o quê? Cabe decidir sobre situações que só eles podem realizar, como as que envolvam talvez o capital, investimentos, projetos e assim por diante. Pense nisso e viva bem. E Deus, o Deus da sabedoria, vai te dar sabedoria para fazer a sua parte. Tá certo, gente? Querido Deus e Pai, quero te louvar e te agradecer por mais um episódio das nossas pérolas de sabedoria. Eu creio que todos estão compreendendo, cada um dentro de uma realidade que está vivendo, mas que a tua graça, Deus, favor e bondade seja sobre cada um de nós. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.
Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.